que ele possa se aproximar ao seu ecossistema de referência, para ele sair dessa condição de degradação e expressar o seu ecossistema de referência, que pode ser uma floresta, pode ser um campo, pode ser um cerrado, um mangue, o que for. O ambiente degradado ele tem que se aproximar a um ecossistema de referência. E esse ecossistema, a gente vai falar que ele vai se assemelhar, pelo menos nesses 3 componentes. Composição, né, que é a questão das espécies, a gente precisa que aquele ambiente ele seja ocupado por espécies semelhantes a esse ambiente, esse ecossistema de referência. Em estrutura, né, que é a fisionomia, vamos dizer assim. Então, se é uma floresta, eu preciso de espécies que expressem um componente arbóreo, um componente florestal. Se é uma vegetação rasteira, um campo, eu preciso que o domínio ali das espécies utilizadas na restauração sejam de espécies herbáceas, gramíneas, né? E a função que são as funções ecossistêmicas. O processo de restauração ele também precisa restaurar isso, né? O serviço de produção de água, de captação de carbono, polinização, regulação climática, entre outros, tá? E tudo isso começa, né? Esse trabalho de restauração ele parte, né, da identificação do fator de degradação. Então, a gente precisa entender o que impede que essa área degradada saia dessa condição de perturbação e possa voltar a ser o seu ecossistema de referência. Então, a gente precisa identificar esse fator de degradação. Isso é feito a partir da etapa de diagnóstico. Bom, como que a gente tem praticado o diagnóstico, e eu espero que vocês também possam absorver isso e colocar nos projetos, né, propostos. Minimamente, a gente precisa fazer uma contextualização desses aspectos. O histórico da área, o próprio fator de degradação, a gente conseguir identificar em campo qual que é o motivo que está limitando a expressão dessa área, a caracterização do tamanho, como isso está fragmentado na paisagem, condições de relevo, condições de solo e também o contexto de vizinhança e paisagem, como que essa área ela está inserida num universo maior, certo? Então, tudo isso a gente tem que passar na etapa de diagnóstico. E aí eu vou falar rapidamente sobre essas etapas, sobre cada um desses aspectos, tá? O principal, gente, é o fator de degradação, o que está impedindo que aquela área expresse o ecossistema, como eu mencionei. Para as condições aqui no estado de São Paulo, o que a gente mais tem se deparado, né, nessa experiência prática da restauração, normalmente estão associados a esses fatores. Ao risco de incêndio, né, principalmente nesses últimos anos, a gente teve um aumento exponencial dos eventos de incêndio florestal, isso acaba contribuindo, né, com a degradação das áreas, gera-se uma perturbação que impede ali o processo de formação de uma floresta ou de um outro ecossistema. A criação de animais, né, principalmente de grande porte, gado principalmente, nas áreas que a gente precisa restaurar. Então, sempre que vocês forem trabalhar em alguma propriedade, né, cadastrar uma propriedade que tenha criação de animais, é muito importante indicar isso e ser previsto o isolamento e o cercamento dessas áreas. A dinâmica hídrica do local, então, saber que em alguma época do ano essa área ela pode encharcar, ou em alguma época do ano ela resseca muito, isso também vai interferir no processo de restauração. E aqui os principais, assim, disparados, né, que é a presença de espécies exóticas. Muito da minha fala, gente, vai ser baseada na experiência da restauração de ecossistemas florestais, tá? Mas não se apeguem somente a isso, a gente pode trabalhar com a restauração de outros ecossistemas, mas a presença de gramíneas exóticas, com certeza, é o principal fator que nós, proponentes de projetos, executores, acabamos nos deparando. Porque elas acabam impedindo o processo de regeneração natural, por abafamento, competição por recursos, água e a alimentação desse quadro de degradação da área. E também a presença de espécies exóticas mais arbóreas, né? Então, a gente tem muitas espécies que têm uma plasticidade ambiental muito grande e conseguem ocupar de uma forma muito agressiva essas áreas que estão degradadas. Por exemplo, a leucena, né? Mas tem o ipê de jardim, tem a Santa Bárbara e tantas outras espécies. E como o processo de restauração ele precisa reconstituir aquele componente de composição, né, de espécies, a exclusão dessas áreas na área em restauração é muito importante.
E a gente também se depara um pouquinho com infestação de cipós e lianas, né, que muitas vezes são espécies nativas, mas por conta da condição, né, de hiperabundância, de ter uma densidade populacional muito grande, elas estão em desequilíbrio, e essa estrutura que ela causa acaba limitando, estagnando o processo de formação, da recuperação de um ambiente. Tá? Então, é outro fator de degradação que a gente também pode incluir no diagnóstico e propor ações de manejo. Bom, rapidamente sobre outros aspectos no diagnóstico, é importante a gente fazer a contextualização da área que a gente está trabalhando. Há quanto tempo essa área está degradada? Essa área que a gente vai trabalhar é uma área útil na propriedade? É uma área abandonada? Qual que é a composição dessa área atualmente? Eu vou ter essas espécies exóticas? É uma área que está tendo alguma produção, plantio de algum cultivar? Então, eu preciso fazer essa caracterização da área para o meu projeto ser munido de boas informações. E também é muito importante a gente entender qual que é o interesse do proprietário em aderir a esse projeto, né? A gente considera que a parceria do proprietário é trivial para o sucesso da restauração, porque ele é para ser também o principal interessado em ter as suas APPs, reservas legais e outras áreas, né, adjacências, restauradas. Então, é muito importante a gente considerar isso também na etapa de diagnóstico. Quanto ao tamanho, né, a gente também precisa fazer essa caracterização. Então, foi falado anteriormente, né, a área mínima para os projetos aqui, a gente está partindo desse universo de 5 hectares, mas esses 5 hectares não precisam estar contínuos na paisagem, né? Eles podem ser fragmentados. Contudo, quando a gente tem essa situação, né, eu trouxe um exemplo de uma propriedade que a gente tem um projeto de mais de 100 hectares, que estão distribuídos em mais de 40 polígonos. Fazer a gestão disso tudo é muito mais complicado. A quantidade de cerca para executar um projeto desse é muito maior do que se tivesse tudo no mesmo polígono. E também, quando a gente tem essa área muito fragmentada, espalhada, a gente também vai ter uma heterogeneidade ambiental muito maior. Então, é importante a gente identificar área por área, minimamente, né? Porque as chances de eu ter uma condição de encharcamento do solo nas áreas de baixada é uma, enquanto nas áreas ali de topo de morro é outra. Então, eu preciso fazer essa caracterização das áreas. A gente também precisa abordar na etapa de diagnóstico as condições de relevo, né, porque isso impacta diretamente nas ações que a gente vai propor de restauração, no sentido de que se elas podem ser mecanizáveis ou elas têm que ser manuais. E a resposta dessas áreas também é diferente, pensando no processo de restauração. Áreas que são muito íngremes, elas tendem a ter uma resposta um pouco mais lenta, né, aos processos de restauração em relação às áreas mais planas, que a gente consegue mecanizar, fazer uma descompactação mais profunda do solo, uma correção do solo, porque lembrem que a gente está partindo de um ambiente degradado, que está sofrendo pisoteio, presença de espécies exóticas, anos e anos. E também em relação ao tipo de solo, né? É importante a gente ter minimamente esse tipo de informação, se a gente está trabalhando em solos arenosos, que são mais suscetíveis à erosão, solos argilosos, que vão ter uma outra estratégia para correção de solo e também adubação. E nessas condições também mais extremas, né, de presença de processos erosivos dentro da sua propriedade. Aqui é uma situação bem avançada, mas a gente também pode se deparar com pequenos processos erosivos, né? E, deixa eu só beber uma água, que eu falei que a voz vai embora. E também, quanto à acidez do solo, né? Então, normalmente, quando a gente se depara com esse tipo de vegetação, que são samambaias do gênero Pteridium, isso já indica uma condição de acidez elevada do solo. Então, eu preciso também fazer essa caracterização para propor ações de correção. E no contexto mais de vizinhança, é importante a gente se munir de informação na etapa de diagnóstico, porque muitas vezes os fatores de degradação não estão só na sua área de manejo.
Muitas vezes, a gente está trabalhando numa propriedade que não tem gado, mas o gado do vizinho entra no seu projeto. Muitas vezes a gente está fazendo o plantio numa área e que não tem plantio de pinos ou de outra espécie arbórea, exótica, e essa espécie chega no seu projeto trazendo, né, propágulos de espécies exóticas. Então é importante a gente entender em que contexto o projeto está sendo proposto, né, para também estar atento a esses possíveis percalços no processo de restauração da área. E também tem a questão de risco de incêndio, né? Às vezes a sua área ali, direta, não tem um risco direto de incêndio, mas por estar próximo a algum loteamento, alguma estrada e outras estruturas, podem ser mais suscetíveis a risco de incêndio. Então, para cada fator de degradação, a gente precisa propor metodologias de manejo e restauração da área. E mais no contexto de paisagem, para finalizar a parte de diagnóstico, é muito importante a gente saber, numa escala mais macro, onde essa área está sendo proposta, né? Lembra que a gente falou do ecossistema de referência? Então, eu preciso saber qual bioma eu estou propondo esse projeto, né? Qual que é o tipo de vegetação que eu vou restaurar dentro do bioma. É uma floresta estacional? É uma floresta umbrófila? Então, eu preciso entender certinho o tipo de vegetação para eu propor espécies que vão contribuir para chegar nessa composição do ecossistema de referência. Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Vocês podem pegar mais água, por favor? Referente às metodologias de restauração, como que a gente pode selecionar isso, né? Como a gente vai indicar na proposta do nosso projeto? Então, a gente tem o ponto de partida, que é identificar os fatores de degradação. Então, para cada fator de degradação, eu posso ter ações de campo que vão manejar isso, e eu isolando esses fatores de degradação, eu já vou ter um bom passo para a restauração da área. Mas eu preciso lembrar que a restauração ela precisa recompor a estrutura e composição do ecossistema de referência, né? E aí a gente tem algumas metodologias, eu não vou trazer todas, né? Vou me apegar a essas 3 por conta do tempo, mas são metodologias que elas vão diferenciar principalmente em relação a custo, esforços de campo, insumos necessários, né? E o tempo de resposta dessa restauração. Então, por exemplo, condução da regeneração natural é a metodologia mais barata, né? Ali você só é uma metodologia de restauração passiva que você só precisa isolar o fator de degradação e espontaneamente aquela vegetação natural ela vai se expressar. Mas isso é exceção, né? Hoje as áreas que a gente tem liberação para trabalhar com o proprietário rural, muitas vezes, são áreas muito degradadas. Então, a condição de regeneração natural é exceção. Então, por isso que a gente, muitas vezes, tem que levar o propágulo, levar a espécie até o local que a gente precisa restaurar. Que aí entram as metodologias de plantio de mudas e semeadura direta. Isso tudo, a gente tem que lembrar que vai ter respostas diferentes ao longo do tempo, metodologias que podem facilitar o processo de restauração mais rápido e outras serem um pouco mais lentas. E também isso vai ter diferentes aplicações no espaço. Então, eu posso ter polígonos que são bons para regeneração natural, outros polígonos que são melhores para semeadura direta, né? E assim eu vou identificando dentro do meu projeto de restauração, o projeto executivo. E, além disso tudo, ainda tem a questão orçamentária, né? O quanto de recurso você tem disponível para investir, né, no seu projeto e recompor essa área. Então, esse também é um fator, é um ingrediente na receita do bolo. A gente sempre fala, né, que restauração não tem uma receita, a gente conhece os ingredientes, mas como cada um vai ser aplicado e a ordem disso varia, né? Principalmente em função desses atributos. Obrigado pela água. Bom, vou entrar rapidamente agora para falar um pouquinho das metodologias, tá? Iniciando pela condução da regeneração natural. Como eu falei, né, ela seria a metodologia ideal, porque as chances da gente trazer espécies exóticas fica limitada, né? Ela vai expressar a vegetação que naturalmente ocorreria naquela área.
Só que eu não posso simplesmente acreditar que uma área sozinha vai expressar a vegetação. Eu preciso ter alguns indicadores ecológicos que me comprovem que, ao longo do tempo, eu isolando o fator de degradação, essa área vai expressar a vegetação que eu quero. São indicadores que a gente pode avaliar em campo. A densidade das espécies, né, dos indivíduos regenerantes, a riqueza é o número de espécies, quantas espécies estão ocorrendo naquela área. E também o hábito, a forma de vida dessas espécies. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma área que ela é para expressar uma floresta, mas ela só está tendo ocorrência espontânea de espécies herbáceas, plantas rasteiras. Então, eu não posso acreditar que a regeneração natural vai perpetuar uma floresta a longo prazo, né, se eu só tenho espécies herbáceas de pequeno porte ocorrendo naquela área. Então, eu preciso incrementar e fazer a restauração ativa, né, levar os propágulos, as sementes, as mudas para aquela área. Então, a regeneração natural ela é muito boa, é a metodologia mais barata, mas, infelizmente, a que a gente consegue executar são as exceções, muitas vezes. Ela está muito associada ao isolamento dos fatores de degradação, então, minimamente, a gente precisa ali cercar aquela área, se a propriedade é de gado, a gente precisa fazer um acero para evitar o risco dessa área pegar fogo e regredir ambientalmente, né? Normalmente, essas áreas estão associadas à condição de histórico da área e relevo. Histórico no sentido de que são áreas que receberam uma intervenção mais recente, né? São áreas que há pouco tempo estão degradadas. Então, ela ainda tem um banco de sementes viáveis, tem rebrotas de espécies arbóreas e outros mecanismos da regeneração natural ativos. E relevo no sentido de que são áreas que normalmente o proprietário ele não tem interesse em trabalhar naquela área. Então, muitas vezes são áreas não mecanizáveis, afastadas, topo de morro, e que aí essas áreas, por conta do abandono a longo prazo, elas acabam também expressando, tá? Mas é muito importante também entender que a regeneração natural é uma metodologia que ela é desenvolvida em consórcio com todas as outras, né? Não é porque eu estou plantando mudas naquela área que eu não quero que outras espécies ocorram espontaneamente no meu projeto. Então, a condução da regeneração natural, ela sempre vai estar junto com as outras metodologias também. É que aqui é no sentido de utilizar apenas ela como uma estratégia. Aqui eu trouxe só alguns exemplos que, quando a gente vai falar com o proprietário, né, da terra, normalmente ele vai falar que são as espécies que estão sujando o pasto dele, que estão deixando o imóvel dele ruim, né, dificultando o acesso, atrapalhando o gado, o que for. Mas são espécies que, se aparecem na sua área, na restauração, a gente tem que cultivar elas, tem que cuidar como se fosse algo que a gente tivesse plantado, tá? Normalmente são espécies da família Asterácea, Solanácea, Verbanácea, são plantas realmente mais rústicas, mas que elas ajudam muito no processo de restauração da área, pensando, né, em fisionomias florestais novamente. Bom, agora entrando no plantio de mudas, né? Quando a gente vai propor essa metodologia, normalmente é porque aquela área ela não tem condições de ter o propágulo, de ter a ocorrência das espécies de forma espontânea. Então, a gente acaba aderindo essa estratégia de levar a muda lá no campo e plantar. O plantio de mudas ele pode ser indicado, e é importante vocês caracterizarem isso nos projetos, né, por algumas estratégias. A gente tem plantio em área total, plantio de adensamento, plantio de enriquecimento, que está muito relacionado à quantidade de mudas por hectare. Então, quando a gente parte de uma área que está muito degradada, que eu tenho só o pasto ali e eu preciso recompor, e eu tenho orçamento para isso, principalmente, a gente faz o plantio convencional de 3x2, 2x2. Então, é um plantio em alta densidade, realmente. Isso acaba te dando uma densidade média de 1.667 mudas por hectare. A gente pode ter uma condição de que eu já tenho uma pequena capoeirinha ali regenerando na área, mas eu preciso recobrir algumas clareiras, né? Então, eu posso colocar como uma estratégia o plantio de adensamento, né? Que é uma densidade menor em relação ao plantio total, mas também é bastante muda por hectare. E a gente tem o plantio de enriquecimento,
que é mais no sentido de quando a gente precisa levar espécies para aquela área. Não necessariamente a gente precisa conseguir a estrutura a partir do plantio, mas sim aumentar a riqueza. Então, a gente planta uma quantidade menor de mudas, só que em maior riqueza, né? Em maior número de espécies para aquele mesmo território. O plantio de mudas, normalmente a gente também, em muitas referências bibliográficas e na prática da restauração, até os viveiros muitas vezes são organizados nesses grupos, a gente trabalha nesses grupos funcionais das espécies, em que a gente classifica as espécies como de recobrimento ou preenchimento e espécies de diversidade. As espécies de recobrimento são aquelas que têm rápido crescimento e, mais que isso, elas vão ter uma boa cobertura de copa. Então, ela cresce rápido e te permite um sombreamento da área muito rápido. E isso é excelente porque, sombreando a área, eu vou combater o meu principal fator de degradação, que muitas vezes é o capim, né? Então, é um grupo que a gente trabalha muito e planta em alta densidade nas áreas. E a gente tem também o grupo de diversidade, que são espécies que crescem mais devagar, ou são até espécies que crescem rápido, mas não têm cobertura de copa. Por exemplo, uma palmeira, uma embaúva, né? São espécies que crescem muitas vezes rápido, mas elas não vão contribuir em copa, na estrutura ali da vegetação. E aqui eu vou deixar uma sugestão, né, de referência para quando vocês forem pensar nos projetos. Esse material do Instituto de Botânica, ele tem a última versão de 2019, que é a lista de espécies indicadas para restauração ecológica para diversas regiões do estado de São Paulo. Esse trabalho ele dividiu o estado em macro-regiões ecológicas que compartilham espécies nessas regiões, nesses territórios, e ele traz a lista de espécies que é sugerido, que o governo, né, sugere para você utilizar no seu plantio. E ele já te traz isso tudo definidinho. Lembra que a gente falou que eu preciso utilizar espécies que são nativas do meu ecossistema, né, do meu bioma, da minha fitofisionomia, se é uma espécie de recobrimento, de diversidade, o tipo de dispersão dessa espécie, se ela é uma espécie ameaçada de extinção ou não. Esse material já consolida todas essas informações e pode auxiliar aí na preposição de projetos para o seu território. E é importante, falando de plantio de mudas, é importante a gente falar da qualidade das mudas, né? Então, os nossos projetos, a gente tem defendido esse padrão de muda, que é uma muda tamanho 1:3, que a gente fala, né? Que a proporção de raiz é 1 para até 3 proporções de parte aérea da planta. Isso vai dar um bom porte para ela se desenvolver em campo, responder ao campo, né, depois de plantada. É importante a gente pensar nas condições de fitossanidade, né? Essas mudas elas não podem ir para campo com deficiência nutricional, presença de parasitas, nematóides e outras coisas, e elas devem passar também pelo processo de rustificação, né? No sentido de que a muda ela é cultivada no viveiro nas condições ideais, de umidade, nutrição, luminosidade. Então, se eu pego uma planta que foi criada nesse mundo perfeito e levo para uma área degradada, a minha taxa de mortalidade vai ser muito alta. Então, eu preciso que essa muda passe uma etapa de rustificação, em que eu vou privar essa planta de algum desses elementos, né, a água, nutrientes, e ela vai ser uma muda um pouco mais rústica para ir para campo. E também lembrar de procurar viveiros que sejam idôneos, né, que tenham minimamente a sua regulamentação feita no Ministério da Agricultura, no MAPA, e tenham um RENASEM ativo para a atividade fim dele. Eu tinha falado do paper pot, né, a tecnologia é exatamente essa. Então, a gente não utiliza tubetes lá na da Serra, as mudas elas são cultivadas, semeadas num invólucro de papel, que é o paper pot, ele é um material biodegradável, e ele substitui exatamente o recipiente plástico e tem várias vantagens, né? Logísticas, de você não precisar ir e voltar com aquele tubete para campo, e também no desenvolvimento da muda. As mudas elas têm uma aeração muito maior do sistema radicular e a gente consegue uma saúde do sistema radicular muito melhor quando cultivada em paper pot. Aqui alguns exemplos de áreas que foram restauradas pela da Serra com a metodologia de plantio de mudas. Então, a gente faz o
o preparo da área, né, descompactação, o plantio em linhas, e alguns anos depois a gente consegue já essa estrutura. Isso está em torno aí de um intervalo de 3 a 4 anos. Outra área, né, partindo dessa mesma condição. Aqui vocês terem uma referência de como que era o antes e o depois. Bom, e agora outra metodologia também de restauração ativa, né, que é a semeadura direta ou muvuca de sementes. Essa metodologia, ela é muito interessante. Eu trabalhei muito com muvuca numa outra experiência profissional, em que a gente faz esse preparado de sementes em alta densidade, em alta riqueza também das espécies nativas, com espécies de adubação verde, ou espécies agrícolas, espécies facilitadoras. Então, a gente utiliza muito feijão guandu, crotalária, feijão de porco, girassol, abóbora, e entre outros, misturado com as sementes que você quer que perpetue na área, né, as sementes nativas, faz esse grande preparado com o substrato e a gente semeia isso diretamente na área a ser restaurada. Isso pode ser feito tanto de forma mecanizada, né, plantio em linhas, plantio a lanço, mas também de forma manual, em covetas, em bercinhos, pequenos berços. Então, a muvuca, a semeadura direta, eu também consigo aplicar ela tanto em áreas mecanizáveis, quanto áreas que são não mecanizáveis, íngremes. E apesar do nome sugerir, né, ser uma muvuca, existe todo um cálculo de como compor essa quantidade de espécies, e a gente tem algumas instituições que são muito referências nessa metodologia, né? A gente sempre cita o pessoal do ISA e também do Caminhos da Semente. Então, eles que têm essa missão de promover e também de melhorar essa metodologia, que ainda está em desenvolvimento, mas que já tem excelentes resultados em campo. Então, a muvuca ela é pensada nesses grupos sucessionais de acordo com o tempo de vida das espécies, em que aquelas espécies que vivem em menor tempo, a gente planta uma densidade maior, né? Enquanto as que vivem em mais tempo, que vão ocupar a longo prazo a área restaurada, a gente planta numa densidade menor. E por que essas espécies de adubação, facilitadoras e as agrícolas a gente planta em grande quantidade? Porque são elas que vão combater o principal fator de degradação, que normalmente são as espécies exóticas, as gramíneas em si. Então, elas vão permitir um rápido sombreamento da área e criar condições para que todas essas outras espécies germinem e se estabeleçam na área, né? Então, é muito importante a gente lembrar também que cada espécie tem uma taxa de germinação específica e a gente precisa compor isso no nosso cálculo. Vão ter espécies que você planta 10 sementes e germina 5, tem espécies que você planta 10 sementes e germina 2, né? E isso tudo também é algo que está em melhoramento e desenvolvimento. E também que as espécies ela têm tamanhos diferentes, né? Por exemplo, a embaúva, a cecrópia, 1 quilo de semente tem mais de 400 mil sementes ali disponíveis, enquanto o jatobá tem 300. Então, é importante a gente ter noção desse gradiente, porque isso vai interferir também em como essa semente é plantada, né? O meu equipamento de plantio passa uma semente de jatobá, uma semente de boleira, né, de xixá, que são sementes mais graúdas. Então, eu preciso também ter isso previsto na preposição no meu projeto. E só uma referência, hoje a gente tem trabalhado de 40 a 60 quilos de semente por hectare, mas, gente, novamente, não é uma receita de bolo, né? Isso varia de projeto para projeto, de área para área. Tem áreas que, às vezes, você pode reduzir a adubação verde e focar em espécies pioneiras. Tem áreas que, às vezes, você só precisa levar as espécies finais e fazer uma muvuca de enriquecimento. Então, formatos de implantação são variados, né? E a semeadura direta, as áreas de muvuca, elas pensando em restauração de ecossistemas florestais, né? Ela é para seguir mais ou menos essa dinâmica. Então, a gente tem ali no primeiro até ali terceiro, quarto ano, o predomínio de espécies herbáceas e arbustivas, né? Principalmente as espécies de adubação verde e arbustos pioneiros. E abaixo desse extrato, quando a gente vai fazer um monitoramento, a gente começa a contar a quantidade de espécies florestais, né,
que vivem muito mais tempo na área, estabelecidas abaixo desse dosselzinho da adubação verde dos arbustos pioneiros. Então, essa é mais ou menos uma sucessão de como as áreas de muvuca se desenvolvem em campo. A da Serra a gente também tem, né, áreas de muvuca, a gente tem 5 hectares lá em Piracaia, numa área que nem é tão plana assim, mas a gente conseguiu fazer o preparo mecanizado e o plantio. Os plantios foram feitos em 2019, né, aqui algumas fotos da área preparada, do plantio em campo, a mistura das sementes. E aqui é a área com alguns meses depois, acho que aqui tinha menos de um ano ainda, em que a gente tem esse predomínio realmente, né, das espécies de adubação verde, alguns arbustos nativos, e quando a gente começa a abrir, né, essas áreas, a gente consegue identificar e contabilizar as espécies, no caso, florestais. E essa é a área mais recente, a gente já tem uma estrutura bem formada, uma boa composição de espécies também, e aqui para vocês compararem, né, área de plantio de mudas, área de muvuca em um mesmo projeto. E aqui é um testemunho, essa área aberta ali, não é que não foi semeada, é um testemunho que a gente deixou para indicar assim, se não fizer nada, como que essa área vai continuar ao longo do tempo, né? E continuou do jeito que estava mesmo, só com capim. Alguma dúvida, gente? Tranquilo? Nossa, muito obrigado. Eu falo muito. Oi, boa tarde. Meu nome é Bruno, sou do Semasa de Santo André. E a respeito da metodologia, você estava falando de uma metodologia que é de regeneração florestal. Eu estou pensando aqui, você acha que no ambiente que é urbanizado, os hortelões urbanos que promovem sistemas agroflorestais, eles podem ser considerados como uma metodologia de regeneração também? O SAF, ele não seria uma restauração passiva, uma regeneração espontânea, que talvez seja isso que você tinha comentado. A gente pode, eu não trouxe aqui na palestra por conta de tempo, mas sistemas agroflorestais são classificados como uma metodologia de restauração ativa, em que você também leva ali as mudas para recompor a estrutura e composição daquela área. Ela é considerada uma metodologia de restauração, isso é previsto também no contexto normativo das regras da restauração, mas é importante a gente lembrar que o SAF é um sistema também produtivo, né, em que ele vai ter esse outro viés que a gente precisa também ali da parceria do produtor, em fazer o manejo da área, se responsabilizar por algumas coisas, enquanto a restauração mais no sentido só ecológico da área em si, a gente, a partir de um momento, a gente abandona essa área para os processos de sucessão florestal. Tá? Mas o SAF ele também é uma metodologia. Ah, beleza, obrigado. Nada. Só fazer uma complementação na pergunta do Bruno. Meu nome é Elaine, talvez seja uma pergunta para a Beatriz, né? A gente tem dentro do edital do FEIDRO uma condicionante que o vínculo com a resolução SMA 32. E aí, por exemplo, a SAF, que o Bruno estava dizendo aqui, ela não é mencionada lá, então ela não é considerada, certo? Tá ótimo, obrigada. Quer falar, Patrícia? Você quer comentar, Marina? Sobre? O que eu ia comentar, Elaine, é que no manual do FEIDRO tem também uma tipologia específica para sistema agroflorestal. Agora, se ela está na resolução 3214, eu acho que a Marina, eu não tenho conhecimento sobre. Oi, gente. É isso, Isabel vai me salvar. Mas vê se eu estou certa. No meu entendimento, o que a resolução diz é que o que importa é o resultado. Isso. O caminho que você vai fazer, ele é menos importante e você pode usar dos sistemas agroflorestais. O que vai importar é você atingir os indicadores corretos no tempo certo, que vai dizer que você está no caminho certo. Se você plantou exótica para isso, se você não plantou nada, se você foi só reza,
Não importa, você vai atingir o resultado que está lá, que é o que é mais importante. Ele está muito mais olhando para o processo e para o sucesso do processo do que para a metodologia em si. Eu agradeço pelo esclarecimento. Só mais uma observação. Na resolução, especificamente, tem um item que fala das ações que são consideradas. Eu só perguntei porque o SAF não aparece, né? Então, por isso que é importante esclarecer como tem esse fim, né, de FEIDRO e tudo mais. Então, acho que é importante, é uma questão importante para os futuros proponentes. É que lá na 32 ele vai trazer as metodologias e indicar a proporção de espécies nativas e exóticas que você pode utilizar também. E aí entra esse consórcio de um SAF com espécies nativas e exóticas. Então, só um esclarecimento. A resolução 32, como a Marina falou, ela olha no resultado. Então, o que a gente tem que ter clareza é o que eu estou restaurando, para que é o meu projeto. Poder usar o SAF, inclusive a 32 tem a previsão de usar as entrelinhas com agricultura, é possível de usar. Mas se você estiver restaurando uma área de preservação permanente e dependendo do imóvel que você vai estar, você não pode fazer o SAF na APP. Tem lugar que pode, se for pequeno produtor. Então, o SAF ele entra como uma estratégia de restauração dependendo da finalidade do seu projeto. Para o FEIDRO, existe uma linha específica para financiar o SAF. Então, existe essa possibilidade dentro do FEIDRO em áreas produtivas, né? Existe essa possibilidade. Se for em APP, isso tem que estar regularizado no CAR. Então, estão vindo outras camadas de restrições ambientais que não são a Resolução 32. A Resolução 32 olha o resultado. Se o projeto é de restauração ecológica, o Estado entende que esse projeto já rompeu todas as barreiras aí, ele tem condição de continuar regenerando sozinho, quando ele atinge aqueles indicadores. Então, é um parâmetro que o Estado usa para dar aquele termo como cumprido, né? E é um parâmetro também adotado para dar, esse projeto do financiamento também está cumprido. Esse método que a Marina comentou, você pode fazer o que quiser, inclusive reza, é verdade, só que para o FEIDRO não. O FEIDRO tem prazo. Em 3 anos não vai dar para ficar fazendo reza para chegar lá. Agora, se você tem 20 anos, se tiver no prazo, se você tiver num projeto que você tem mais tempo, você pode ir fazendo essas tentativas. Tenta a regeneração natural, depois um enriquecimento. Você pode ir fazendo aos poucos, mas um projeto com financiamento, você pediu um recurso para fazer algumas coisas e tem prazos a cumprir. Talvez o SAF não seja a melhor estratégia para a restauração ecológica dentro de um financiamento com recursos do FEIDRO. Em outras situações, sim. Não, serve para tudo. Eu acho que tem 2 coisas também. O SAF, com o que a Isla trouxe, depende do manejo. Por exemplo, a gente já fez restauração ecológica, que a gente fez um SAF, mas não com o intuito dele ser eternamente produtivo. Então, ele foi produtivo nos primeiros anos, essas espécies foram sendo substituídas e depois ele virou uma floresta e a gente não ficou podando, não ficou incorporando matéria orgânica e ele virou uma floresta. Então, eu quis dizer mais nesse sentido também. Isso, você pode incluir exóticas, até alimentares, né? Então, tem muita muvuca, inclusive, que a gente planta milho, a gente planta abóbora, a gente planta um monte, planta feijão para caramba. Você pode, inclusive, pôr essas sementes de comida, né, as que são alimentares, em linha, para você conseguir colher com facilidade e depois o mix mesmo de nativas em outras linhas. E aí, a única coisa é que você não vai ficar fazendo a manutenção para eternamente ser produtivo. Mas, com certeza, nos 3 primeiros anos, ele colheu e vendeu milho, feijão, abóbora, comeu. Então isso é super possível também, né? Só você não ter o SAF como um sistema eterno produtivo. Bom, e agora partindo um pouquinho mais para o projeto executivo, né? Então a gente passou pela etapa de diagnóstico para fazer uma boa caracterização da área, conhecemos minimamente as metodologias, né? Bem minimamente, gente, porque teriam várias outras possíveis, e como que a gente pode propor
e elaborar um projeto executivo, né? Então, para o nosso contexto aqui, minimamente é previsto a gente fazer a caracterização da área a ser restaurada, o detalhamento das operações de campo, como que elas vão se dar ao longo do seu projeto, a apresentação de um cronograma executivo e a etapa de monitoramento, tá? Quanto à identificação da área a ser restaurada, é muito importante que a gente tenha alguns documentos que sirvam de base, é o ponto de partida, né, para a gente apresentar as nossas áreas. Se tratando de imóveis particulares, principalmente propriedades rurais, é o CAR, né? No estado de São Paulo, a gente também tem o SACI, que é apoiado no sistema ambiental de cadastro de imóveis, mas o foco é o CAR, né? E então a gente precisa fazer essa caracterização. As áreas que a gente está propondo, elas são sobrepostas à APP, à reserva legal, em qual contexto essa área está inserida dentro do imóvel. E se for uma unidade de conservação particular, uma RPPN, que ela também seja pautada no plano de manejo da reserva. E para propriedades públicas, né, unidades de conservação, também apresentar fazer essa contextualização em cima do plano de manejo da OC. Bom, referente à delimitação das áreas, gente, essa é uma etapa que, quando a gente sai do papel para a parte prática, é onde a gente encontra muita dificuldade e muitos erros também, tá? Então, é muito importante que o que você propor lá no papel, no SIG, no arquivo Shape, o que for, esse limite de área seja validado principalmente em campo e também validado pelo proprietário da terra. Porque acontece muito, a gente ter um desenho pronto, assim, bonitinho, redondinho, peguei lá as feições do CAR, estou falando que eu vou restaurar essa APP integralmente, tá? Mas aí eu vou implantar, e aí se eu implantar toda a APP desse rio, eu isolo esse pasto aqui para o meu proprietário. E aí, depois que o projeto já está aprovado, eu estou fazendo a implantação, o proprietário vai pedir para você fazer a alteração do limite. E aí vai você fazer todas as correções de documentação e tudo mais. Então, é muito importante que o que a gente apresente como área a ser restaurada tenha uma validação de campo, né? Que sejam áreas elegíveis, que sejam áreas restauráveis, principalmente, e que tenha a validação do proprietário, né? É questão de acesso de maquinário, isolamento de áreas, acesso a bebedouros, né, para os animais, caso a fazenda seja de criação de gado, tá bom? E a gente também gosta, né, e é importante fazer essa caracterização a nível de propriedade, né? No caso aqui eu trouxe uma propriedade, uma unidade de conservação, mas só a título de exemplo. Então, a gente identificar no contexto da propriedade onde está localizado a minha área a ser restaurada, a área a ser restaurada, a gente nomear, identificá-las, porque, novamente, elas podem ter diagnósticos diferentes, elas podem ter ações de restauração diferentes, cronogramas diferentes, então é importante a gente tentar ser minucioso nesse sentido. E aí entra a parte das operações de campo, né, que são as ações que a gente executa para pôr a metodologia de restauração na prática. Então, eu vou apresentar algumas, e aí no projeto executivo vocês precisam detalhar como isso vai ser feito, né, para a gente ter um bom projeto também. E eu vou apresentar algumas, mas também não vou falar de todas que são possíveis. Implantação de cercas, né, é muito importante, principalmente nesse contexto, quando a propriedade tem criação de gado ou de outros animais, ou a propriedade ou o vizinho, né, é muito importante a gente prever. Cercas dentro de unidades de conservação, a gente tem também uma especificação técnica da cerca diferente, né, para passagem de fauna nativa, então é importante a gente estar atento a essas situações. A implantação de aceros, né, os aceros são as barragens ali físicas para passagem do fogo. Então, a gente faz normalmente até associado ao limite da cerca, muitas vezes, a limpeza dessa área para que a gente não tenha nenhum material combustível que o fogo, numa situação de fogo, possa propagar, né, para a sua área em restauração. Então, é muito importante a implantação de aceros e, principalmente, a manutenção deles, né? Na estação seca, a gente ter aí as ações de limpeza dos aceros. Coleta e análise de solo, né?
é muito importante também a gente fazer essa avaliação do solo minimamente para, se eu não conseguir para cada polígono, mas principalmente para polígonos que têm a mesma feição, expressam uma mesma feição. Então, eu coletar solos que representem essas áreas de forma boa, né, representativa, para que eu faça uma correção de solo adequada. Aí a gente tem as operações que são prévias ao plantio, né? Como descompactação de solo, a gente pode fazer de forma mecanizada, com trator e alguns implementos agrícolas, e as mudas e as sementes, elas respondem, né, de uma forma muito mais rápida quando a gente consegue fazer uma descompactação profunda do solo. Mas a gente também tem a descompactação um pouco mais local, né, com motocoveadores ou até manualmente, em que a gente faz a abertura do berço e consegue descompactar minimamente só ali a área de plantio. Temos atividade também de calagem, né, de aplicação de calcário no solo para correção do pH. É uma atividade que é importante a gente fazer previamente ao plantio, né, não dá para aplicar o calcário e plantar no dia seguinte, então tem um tempo de ação do produto no solo. A gente também precisa prever, tanto para a implantação, mas principalmente na manutenção, as ações de controle de formigas, né? Principalmente formigas cortadeiras, porque no início do processo de restauração, pensa, a gente acabou de plantar uma muda que tem 3, 4 folhas. Essa área ela passa por uma varredura das formigas, elas acabam impactando, né, nessas mudas, tirando todas as mudas tirando todas as folhas, e isso acaba gerando um atraso ou até mesmo a morte das mudas em campo. Então, nesse começo do processo da restauração é bem importante estar atento. A gente utiliza também hidrogel, que é um polímero que vai disponibilizar a água por um tempinho maior, né, no solo. Então, a gente faz a abertura do berço e aplica o hidrogel já hidratado na área de plantio. E na da serra a gente utiliza o banho de MAP em substituição à adubação de base, né? O MAP é um monofosfato que é um adubo, um nutriente que vai ativar o sistema radicular, né? Vai disponibilizar fósforo aí para a gente ter um bom estabelecimento e crescimento radicular das plantas, mas também pode ser feita a adubação sólida, né? A adubação de base sólida, são outras formas de se trabalhar. E aí as operações de plantio em si, né? Plantio de mudas, que pode ser executado de forma mecanizada, semi-mecanizada, manual. Aqui a gente utiliza uma plantadeira já associada ao reservatório de hidrogel, né? Tem a semeadura direta, que eu trouxe um exemplo de semeadura a lanço com uma plantadeira Vincom, mas a gente pode, como eu falei, fazer o plantio em linhas com plantadeira de grãos, dá para fazer o plantio manual. A gente também utiliza o consórcio de adubação verde para além da muvuca, né, no plantio de mudas também, para facilitar o sombreamento do solo, incorporação de nitrogênio. Então, são estratégias que a gente vai complementando as metodologias. Para controle, né, da mato-competição e remoção ali das espécies de gramíneas exóticas, a gente tem algumas operações, né, como roçada, que pode ser executada de forma mecanizada, com roçadeira tratorada, com roçadeira dois tempos, a diesel, o que for, então semi-mecanizada. E tem também, né, o controle químico, a roçada química, que é a aplicação de herbicidas. Então, a gente tem diversas moléculas hoje no mercado. Se tratando, né, de trabalhos de restauração ecológica, é importante que a gente esteja atento aos produtos que são previstos para uso não agrícola, né, herbicida NA. E aí é muito também importante estar atento às questões de saúde ocupacional, segurança do trabalho, então treinamento, a disponibilização de EPIs e também a estratégia de herbicida que você vai utilizar, né? Herbicidas que fazem a queima da área total, herbicidas que queimam só folhas de gramíneas, herbicidas que queimam só sementes, então tem algumas possibilidades. Outras atividades, né? Por exemplo, o coroamento, né? O coroamento a gente utiliza muito para demarcação dos berços de plantio, mas também como uma atividade de
manutenção das mudas, né? Então, a gente faz a limpeza da base ali da área da muda, mais ou menos uns 50, 60 centímetros do colo da muda, para remover as gramíneas exóticas e deixar esse solo livre de competição. E isso também é uma atividade que a gente normalmente executa de forma prévia às ações de adubação de cobertura, né, que é você disponibilizar um nutriente acima do solo, né, é uma adubação que você faz ao longo das etapas de manutenção. Dá para fazer ela com adubo sólido, mas também de forma líquida. E aqui são algumas das operações de campo, tá, gente? Teriam várias outras, mas em função do tempo a gente não vai se prolongar. Partindo agora para o cronograma executivo, né? Ele que vai orientar o seu projeto ao longo do tempo e também vai te facilitar a você ter uma melhor assertividade, principalmente na sua aquisição de insumos e ferramentas, no emprego da mão de obra e entender a ordem das operações de campo para que você consiga atingir seu objetivo, restaurar aquela área, tá? A gente normalmente sugere aos proponentes, né, sempre prever que a implantação do projeto seja na estação, a melhor estação ambiental possível para esse fim, que é a temporada de chuvas. Então, normalmente, a gente sempre implanta os projetos por temporada, né? Só que as ações de preparo da área podem ser feitas antes da chuva, não é nenhum problema, né? Por exemplo, não preciso esperar estar chovendo para fazer a cerca de uma área. Eu posso cercar ela antes e quando estiver chovendo, eu parto para o preparo e para o plantio das mudas. E entender que o cronograma ele também ele tem que ser flexível no sentido de a gente ter imprevistos de campos, né? É muito comum, inclusive, você vai trabalhar e você tem a baixa de algum funcionário porque ele está doente, ou se ausentou, ou algum equipamento quebrou, alguma entrega que não foi feita. Então, esses imprevistos acontecem. Aqui é um exemplo de como a gente tem trabalhado na gestão dos nossos projetos, né, em relação ao cronograma. A gente organiza as operações nesses 4 blocos, né, as ações que são feitas previamente à implantação, as ações da etapa de implantação, a de manutenção e de monitoramento. E a gente tem um cronograma executivo que a gente prevê as atividades e, ao longo do tempo, a gente vai indicando se ela foi realizada ou não, né, se ela foi adiada. E lembrando, né, eu posso prever uma coisa, mas eu precisar executar 2 vezes a mais, ou eu previ uma atividade que, na verdade, não foi necessária. O cronograma ele tem que ser flexível nesse sentido, mas ele também precisa te dar um rumo, né, uma orientação mínima de como conduzir o seu projeto. E aqui a gente normalmente faz cronogramas de até 3 a 4 anos, né? No mínimo 3 anos, porque é o tempo previsto inicialmente para monitoramento da 32, que inclusive a gente já prevê aqui. Bom, e partindo para o último tópico, em relação ao monitoramento, né, a gente já até adiantou em relação à SMA 32 de 2014, essa é uma regulamentação que ela é aplicada para projetos de restauração muito vinculados à compensação ambiental, processos de licenciamento e regularização, mas muitos projetos de outras naturezas, de outros financiamentos, também têm utilizado ela como uma referência, devido à sua excelência mesmo. É uma metodologia, ela propõe uma metodologia de monitoramento que é execuível em campo, você consegue realizar essas campanhas que são previstas, com indicadores ecológicos que são fáceis de ser coletados e que realmente expressam, né, o sucesso ou não da restauração daquela área. Eu trouxe aqui os indicadores para a restauração de fisionomias florestais, mas a SMA 32 ela prevê também para vegetações abertas, campestres, tá? E ela traz esses 3 indicadores, que é a cobertura do solo por vegetação nativa, densidade de indivíduos nativos regenerantes e número de espécies nativas regenerantes. E ela traz para cada indicador parâmetros que são classificados como crítico, mínimo e adequado, para que você, depois que faça o seu monitoramento, você enquadre ele aqui e saiba se o seu projeto está bom ou ruim quanto a esse indicador, tá? E ela traz esses valores
dentro dessas periodicidades, 3, 5, 10, 15 e 20 anos, e os valores de 20 anos são aqueles que a gente considera como suficientes para testar a restauração daquela área. Então, por exemplo, eu preciso que uma área, para ela ser considerada restaurada, ela tenha acima de 80% de cobertura de vegetação nativa, mais de 3.000 indivíduos nativos regenerantes e mais de 30 espécies nativas regenerantes que ocorram espontaneamente na área. Não vou entrar em detalhes, gente, por conta do tempo, mas a gente tem também, para além da resolução, a portaria que prevê a metodologia, né, de monitoramento, como fazer, como coletar esses indicadores em campo, e mais do que isso, como calcular esse indicador a nível de parcela e depois extrapolar para o seu projeto todo. Então, é um protocolo muito fácil de se entender e aplicar em campo. Então, fica aqui a referência para quem quiser se aprofundar no tema também. Aqui é um pouquinho de como a gente tem trabalhado nos nossos projetos, né? Os formulários de campo, é um monitoramento feito em parcela, então você estica a trena, coleta ali as seções que são referente à cobertura com vegetação nativa, o que está solo exposto, quais são as espécies regenerantes, a quantidade delas por parcela, e depois extrapola isso para o seu projeto como um todo. Bom, gente, é isso. Fico à disposição para dúvidas. Desculpa se eu tenha... Deu certo? Então, fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Obrigado pela atenção de todos.